do capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 15. Josué capítulo 24, verso 1 ao verso 15. Nós vamos estar falando um pouquinho nessa noite, queridos, sobre escolha, sobre decisão, que é algo que o Senhor ele tem nos ensinado através da sua palavra, que faz a diferença na vida daquele que serve ao Senhor. Amém? Então você vai acompanhar aí comigo dentro desse texto aí, Josué capítulo 24, do verso 1 ao verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Moisés, e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e dei-lhe Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E Esaú dei a montanha de Seir, para a possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri ao Egito, como o fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho, e clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, e habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós. Porém os dei na vossa mão, e possuíste a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos, ele vos abençoou, e livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó contra vós, os amorreus, os fariseus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus. Porém os dei na vossa mão, e enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco, e eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e cidade que não edificastes, e habitais nela, e comeis das vinhas dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Porém
se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam na além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus, queridos. Esse texto é para a gente glorificar ao Senhor. Esse texto é para a gente exaltar o nome do Senhor, irmão Marlon, porque é um texto que o Senhor, Ele traz para o seu povo com uma riqueza muito grande, aonde que nós vemos aqui, um personagem principal é Josué, um homem guerreiro, um homem valente, um homem conquistador, Renato, um homem que teve no seu currículo muitas vitórias, um homem que pôde de fato e de verdade conhecer o seu Deus de perto, um homem que viu as maravilhas que Deus operou, não somente na vida dele, como também na vida do seu povo. E esse personagem, esse homem tão vitorioso, nesse texto que nós acabamos de ler, ele começa a trazer uma exortação ao povo de Deus, ele começa a trazer uma reflexão ao seu povo, porque no momento que ele traz essa reflexão, o povo de Deus já havia herdado a terra prometida, já havia conquistado aquilo que o Senhor havia falado que lhe daria, e o povo já estava sobre a terra, deleitando-se ali, desfrutando daquilo que o Senhor havia dado e prometido, mas com a folga, com aqueles momentos de prazeres, momentos de alegria, de deleite que veio através da promessa, veio também o afrouxamento, e aquele povo deixou para trás aquilo que o Senhor havia dado a eles como orientação, e eles não se apartassem do seu Deus. Então ali naquele momento, nós vemos que Josué ele começa a trazer a memória do povo. Josué ele começa a falar das maravilhas que o Senhor operou na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó. Ele começa a falar aqui e destacar tudo aquilo que o Senhor fez. Olha, vocês conquistaram a terra não pela força do vosso braço, não pela sua espada, não pelo seu arco, mas vocês tomaram posse dessa terra, porque eu vos dei essa terra. Então Josué começa a mostrar ao povo que tudo aquilo que eles haviam conquistado tinha vindo, partia da misericórdia, do amor, daquilo que Deus havia concedido ao seu povo por promessa. Então já nessa terra prometida, esse povo ele se esquece do Senhor, se esquece do seu Deus, e começa já ali tomar deuses daquelas nações, começa ali a adquirir costumes locais. Então o Senhor ele traz através de Josué essa advertência ao seu povo. E quando o Senhor ele traz essa advertência, nós precisamos de fato e de verdade nos ater a ela e nos preocupar, porque nós precisamos de fato vigiar, nós precisamos de fato ter cuidado com a nossa vida espiritual e com tudo aquilo que o Senhor ele tem feito através de nós e em nós, porque tudo que o Senhor tem feito é para que nós tenhamos cuidado, tenhamos através daquilo que o Senhor tem nos dado, o cuidado de fazer com que tudo esteja na conformidade da vontade de Deus. E é muito perigoso, irmãos, nós vemos aqui, quando nós atravessamos momentos de bonança,
Nós precisamos redobrar a nossa atenção no momento da bênção. Nós já temos visto o Senhor falar dessa forma nesse lugar. Olha, cuidado quando você tiver recebido a sua promessa, cuidado quando você tiver tido da parte de Deus aquilo que deseja o teu coração. Redobre a tua atenção, redobre a tua vigilância, porque muitas das vezes, queridos, acontece o afrouxamento, e assim aconteceu na vida do povo de Deus. E um fato curioso que nós devemos sim colocar no nosso coração é que Deus, é uma frase até muito conhecida, que Deus, ele venceu no deserto, mas Adão, ele pecou no jardim. Então o que acontece, irmãos? Nós precisamos ter cuidado, ter cuidado na hora que nós estamos desfrutando de tudo aquilo que o Senhor nos concede, porque o que vai fazer a diferença, Bruna, não é o local e nem as circunstâncias, mas são as escolhas que nós fazemos. Então não importa se a sua vida está a mil maravilhas, ou não importa se você está passando por tribulação ou por momentos de dificuldade. O que importa são as escolhas que você fará durante esse período, seja ele bom ou seja ele ruim. Então o que o Senhor, ele nos pede, que o Senhor, ele tem nos ensinado, e foi baseado nisso que Josué, ele trouxe essa exortação ao seu povo, é que nós devemos escolher sempre ao Senhor. Amém. Então o Senhor, irmãos, ele mostra de fato, de verdade, a sua misericórdia. Ele mostra de fato, de verdade, que ele está no meio do seu povo, agindo por amor. Mas o Senhor, ele requer de nós a cada dia que tomamos de fato, de verdade, decisões que venham a agradar ao seu coração. E isso compete a mim, isso compete a você. A cada dia que nós acordamos, nós precisamos decidir o que queremos para esse dia, porque as nossas escolhas, elas determinarão, coloca isso no seu coração, as nossas escolhas, elas determinarão o decorrer e o andamento do nosso dia, do nosso futuro, daquilo que vamos conquistar mais à frente. Então seja sábio em escolher, seja sábio em decidir, porque a orientação da palavra de Deus, principalmente nesse texto, ela é muito clara. Josué, ele disse ao povo: olha, se vocês quiserem, tudo isso que eu relatei aqui fez o Senhor em vosso favor. Tudo isso que eu falei aqui, o Senhor, ele agraciou a vocês com bondade e com amor. Mas, se bem parece a vocês, escolhei hoje a quem servais: os deuses dos amorreus, os deuses dos vossos pais, ou ao Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele foi enfático. Como eu falei aqui no começo, irmãos, um homem marcado por vitórias, Renato. Um homem de Deus, um homem conquistador. E aquele homem, Adriana, ele não poderia deixar de maneira alguma aquele histórico todo de vitórias. Tudo aquilo que aconteceu de lado. A sua alegria momentânea não poderia apagar de forma alguma tudo aquilo que o Senhor havia operado em seu favor, e nem mesmo a tristeza, porque nós queremos, irmãos, de fato e de verdade, trazer a clareza ao coração dos irmãos, de que nós passaremos por dificuldades, teremos momentos difíceis. E é de suma importância, irmãos, nós aprendemos isso através da palavra de Deus. É de suma importância que venhamos fazer escolhas sábias,
Porque em momentos de adversidade, em momentos de angústia, de tristeza, nós precisamos decidir o que fazer, como agir, porque há momentos que é exigido de mim e de você uma postura, e essa postura, ela não pode ser diferente da postura de Josué. Você precisa se posicionar. Eu preciso me posicionar, porque Deus, Ele tem sempre o melhor. Josué me provou isso, e ele trazia ali a memória do povo, tudo aquilo que o Senhor havia feito em seu favor. E eu quero que você reflita nessa noite em tudo aquilo que o Senhor já fez até o dia de hoje na sua vida, né? E que você venha refletir, assim como nós refletimos ali no livro de Lamentações. Olha, eu quero trazer à memória tudo que me traz esperança. Talvez você não esteja vivendo um momento bom, talvez você esteja passando por muitas dificuldades, mas traga à memória tudo aquilo que pode te trazer esperança, tudo aquilo que gera no seu coração fé, tudo aquilo que pode gerar esperança no seu coração, porque fiel é o Senhor. E decida no seu coração, faça uma escolha que vai fazer a diferença na sua vida, independente se essa escolha venha gerar para você dificuldades, independente se essa escolha venha gerar perdas para você, você precisa escolher sempre o melhor. E a palavra do Senhor, irmãos, ela é repleta de momentos aonde homens de Deus, mulheres de Deus, tiveram que decidir, momentos de decisão, momentos aonde eles tiveram que se posicionar. E por que nessa noite, irmãos, eu quero ser bem enfático quanto a isso? Porque nós temos pecado muito quanto a essa questão de nos posicionar diante de circunstâncias, de nos posicionar diante de certas situações. E o Senhor, Ele nos mostra através da sua palavra que essas escolhas nos renderão um futuro de glória, que essas escolhas que fazemos com sabedoria no dia de hoje nos renderá vitórias no dia de amanhã. Então eu quero que você reflita também na vida de Daniel. Daniel foi um homem que teve uma vida exemplar diante do Senhor. Daniel foi um homem que pôde de fato e de verdade glorificar o nome do seu Deus, porque ele o conhecia, ele sabia o Deus a qual ele servia. Então, quando nós abrimos a Bíblia ali no livro de Daniel, logo no começo, nós vemos ali no primeiro capítulo, Daniel ele fazendo uma escolha, Daniel ele se posicionando diante de uma circunstância, e diz a palavra de Deus, que Daniel assentou no seu coração, ou seja, Daniel, Bruna, ele decidiu, ele escolheu, não foi ninguém que disse, olha, você tem que fazer assim, não foi ninguém que colocou aquilo na cabeça de Daniel, mas Daniel ele assentou no seu coração, não se contaminar com a comida do rei. Então aquele homem ali, ele teve ali um momento aonde ele teve que fazer com que a sua vida, o seu posicionamento se destacasse diante de uma circunstância. E naquele momento ali, Daniel, ele não parou para pensar no que poderia lhe render, né, aquele posicionamento, talvez de ruim, né? E às vezes a gente procura, né? Às vezes a gente analisa muito as questões quanto à questão do posicionamento. Olha, se eu fizer isso, será que eu vou ser prejudicado? Se eu fizer aquilo, será que eu vou sofrer danos?
Mas Daniel, queridos, ele não pensou dessa forma. Daniel, ele não pensou desse jeito. Ele assentou simplesmente no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, com a comida do rei. E quando nós vemos Daniel fazendo essa escolha para si, quando nós vemos Daniel ele se posicionando dessa forma, ele faz tudo aquilo ali com uma intenção de glorificar o nome do seu Deus. Queridos, tudo quanto você fizer, faça para a glória do nome do Senhor, sem ter receios de sofrer danos, sem se preocupar em sofrer por causa dessa decisão, porque quando nós fazemos dessa forma, o nome do Senhor é glorificado, e quando o nome do Senhor é glorificado por mim, quando o nome do Senhor é glorificado por você, através de uma escolha pessoal, através de uma decisão pessoal, o Senhor, irmãos, Ele há de te honrar. Ele vai te honrar. Não tem jeito, Ele vai te honrar. Talvez aquilo não tenha sido tão difícil para Daniel, mas aquilo fez uma enorme diferença, Adriane. Aquela escolha mexeu com o coração de Deus, Cláudio. Aquela decisão mexeu com o coração de Deus. Olha lá, tem necessidade disso, mas Ele fez para a glória do meu nome. Queridos, e não é o muito fazer, não é o tamanho daquilo que você vai fazer, não é a apresentação, mas simplesmente o propósito e o intuito do coração, o desejo do coração, com sinceridade. Olha a palavra de Josué, agora pois temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses dos quais serviram os vossos pais. Servi ao Senhor, dizia Josué, servi-o com sinceridade e com verdade, porque é isso que nos pede o Senhor, é isso que exige ao Senhor. Talvez, querido, você não tenha lá na sua casa uma imagem, assim como aquele povo começou ali a absorver aqueles costumes daqueles povos, mas talvez da mesma forma o seu coração esteja se inclinando para outras coisas que não ao Senhor. Então Josué traz ali a memória do povo, olha quanta coisa o Senhor fez, quanta coisa o Senhor realizou, não façam isso. Mas se bem parece a vocês, escolhei hoje. Querido, uma coisa linda que nós encontramos na palavra de Deus, uma coisa maravilhosa que nós encontramos ao estudarmos a Bíblia Sagrada, é a liberdade que nos dá o Senhor. Você é livre para escolher o que você quiser, você é livre. Porém, como disse Paulo, não useis dessa liberdade, não useis dessa liberdade para dar ocasião ao diabo, porque foi isso que aconteceu. O povo dentro da terra prometida, naquele lugar maravilhoso, Cláudio, terra que manava leite e mel, não tinha motivos, não existia, queridos, nenhum parâmetro para que aquele povo ali abandonasse o seu Deus, Renato. Eles estavam já dentro da terra prometida, mas aquele povo começou a escolher errado, começou a fazer escolhas erradas. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Aí Josué ele começa a falar com aquele povo: vocês querem isso? Vocês vão fazer isso? Olha, com isso virá isso e mais isso. Cuidado, porque as más escolhas comprometerão o nosso futuro de vitória. Comprometerão. Isso nos leva, queridos, a refletir na vida daquele filho pródigo, Renato, aonde nós lemos ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, começando logo o capítulo ali, diz que um pai, Jonas, ele tinha 2 filhos, e um dos filhos diz para o seu pai: pai, dai-me a parte da minha herança, conceda-me aquilo que é meu, me dê aquilo que eu tenho direito. Aquele jovem ali, ele faz uma péssima escolha, ele se posiciona errado, ele faz algo que ele não deveria fazer. E aquele jovem pede a parte da sua herança: meu pai, faz aí, um racha, vamos lá, me dê a minha parte, aquilo que a mim pertence, porque eu quero o que é meu. E aquele pai, diante daquela decisão pessoal, diante daquela escolha mal feita, ele poderia ter dito àquele filho Adriano: não vou te dar nada, que é isso, você vai quebrar sua cara. Porque é isso às vezes que a gente espera de Deus, às vezes a gente espera isso de Deus. Não, Deus não vai deixar isso acontecer, Deus não vai deixar isso acontecer. Mas se sou eu que quero, como que Ele não vai deixar que aconteça? Irmãos, como eu disse aqui, o Senhor, Ele nos dá liberdade de escolha. Você tem nas mãos uma arma poderosa, que é a sua decisão, que é o seu poder de escolha. Então aquele filho ali, ele faz uma péssima escolha, ele se posiciona mal, ele pede a sua herança ao seu pai, a parte que competia a ele. Mas o que eu quero glorificar a Deus nessa noite, através desse texto do filho pródigo, irmão Renato, é que Deus, Ele concede àquele filho pródigo ali a oportunidade de fazer uma nova escolha. Olha só, irmãos, escolheu mal a dessa, escolheu errado. Quem sabe isso aconteceu com você, quem sabe isso está acontecendo comigo. Escolhas erradas, e às vezes a gente quebra a cara. Não, poxa, o negócio tá dando ruim aqui, Renato. Poxa, eu acho que foi aquilo que eu fiz lá atrás, está dando ruim, deu ruim. Não é assim que a gente costuma dizer agora? Deu ruim, o negócio não está dando certo, e não está saindo como esperado. Eu esperei que fosse acontecer assim, assado, mas não aconteceu, porque eu escolhi mal. Eu fiz algo errado em me decidir dessa forma. Então isso acontece com aquele filho pródigo, e nós vemos mais à frente em alguns versículos, queridos, aquele mesmo filho pródigo que fez essa péssima escolha, fazendo uma nova escolha, fazendo ali algo que iria de fato mudar a condição na qual ele estava vivendo, as circunstâncias que ele estava passando. Então diz aquele filho pródigo, com a cara toda quebrada, todo amassado, todo ali sofrido por tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Ele diz: poxa, quantos dos trabalhadores do meu pai têm fartura de pão, e eu aqui estou perecendo de fome, eu estou morrendo de fome. Queridos, essa é a hora de refletir, essa é a hora de colocar a cabecinha para funcionar. Não, assim não dá, desse jeito não está dando, desse jeito não está funcionando.
E foi assim que fez o filho pródigo. Ele viu as circunstâncias, olhou para a situação ao seu redor e ele disse: não, desse jeito não dá. Queridos, e quando chega esse momento, é tão maravilhoso a obra de Deus, o que o Senhor ele faz, irmãos, porque de fato, de verdade, o Senhor ele veio salvar aquele que se havia perdido. Essa é a obra do Senhor, esse é o papel fundamental de Deus em meio à humanidade, né? Porque ele veio para salvar aquele que se havia perdido. E logo quando aquele filho pródigo ele começa ali a refletir naquela situação, ele opa, não, assim não dá. Então aquele filho pródigo ele toma uma decisão, ele faz naquele momento ali uma escolha em continuar vivendo daquela forma ou ter uma mudança na sua vida. E o que aquele filho pródigo faz? Ele diz no seu coração: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e direi para ele: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Que coisa maravilhosa, irmãos, é a oportunidade que nos dá o Senhor. O Senhor ele me dá a cada manhã uma nova oportunidade, porque a cada manhã as misericórdias do Senhor, elas se renovam. E as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Assim como o coração daquele pai ali, que quando você ler aí esse texto do capítulo 15 de Lucas, você vai ver que aquele pai, ele já estava lá de pé no portão esperando por aquele filho. Ele já estava ali pronto para receber de volta o seu filho. Ele já estava ali ansioso para fazer com que a vida daquele filho ali tomasse um outro rumo, um rumo diferente, um rumo de dignidade, um rumo de honra que aquele filho merecia. Então aquele pai, ali esperançoso pela volta do seu filho, ele vê o seu filho ao longe chegando, porque o filho, ele voltou através de uma decisão, voltou através de uma escolha. E eu quero nessa noite que você, irmãos, reflita naquilo que você tem vivido no seu dia a dia, naquilo que você tem passado lá dentro da sua casa, com a sua família, coisas que não chegam às vezes ao conhecimento do ministério, dos pastores, mas coisas particulares que você sabe, que você conhece, que você tem vivenciado dentro da sua casa. E é para essas coisas que eu quero nessa noite te orientar. Decida com sabedoria, se posicione dentro daquilo que o Senhor ele tem te orientado, porque o Senhor de fato e de verdade ele vai te honrar. Através da escolha que eu falei aqui de Daniel, ele pôde se livrar da cova dos leões. Daniel ele recebeu honrarias, porque Deus era com ele, porque Deus ele tinha na pessoa de Daniel um homem na qual ele poderia contar, um homem que ele poderia de fato e de verdade levantar para a glória do teu nome. Então eu quero que nessa noite você tome posse da palavra de Deus, daquilo que o Senhor ele tem falado ao seu coração. A orientação de Josué nessa noite é para que nós e a nossa casa tomamos uma decisão sábia de servir ao Senhor. Talvez eu esteja falando com você nessa noite que sirva ao Senhor, mas ainda parte da sua família não serve. Pastor, a minha família ainda não serve ao Senhor, eu tenho filhos fora da presença do Senhor, eu tenho filhos que estão no uso de drogas, que são viciados, eu tenho filhas que não partilham da mesma fé, eu tenho um marido que não partilha da mesma fé, assim como já tem sido falado aqui nessa noite. Grave isso no seu coração.
confia no Senhor, ou seja, consagre ao Senhor tudo aquilo que é teu. Consagre esse marido ao Senhor, consagre esse filho ao Senhor, entrega nas mãos do Senhor, assim como Ele tem nos orientado através da sua palavra. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Porque Deus faz, irmãos. Quando nós vemos Josué trazendo aqui a memória ao povo, ele fala ao povo tudo aquilo que o Senhor havia realizado. E se nós formos refletirmos naquilo que o Senhor ele já tem feito na nossa vida, poderemos de fato e de verdade glorificar o nome do Senhor, dando testemunho das suas bênçãos, das suas maravilhas, e por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ele tem falado. O que Ele espera de cada um de nós é uma posição de fidelidade, de obediência, para que possamos tomar posse das suas promessas. A orientação do Senhor através da Bíblia Sagrada é ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade é o que pede ao Senhor. Então seja fiel ao Senhor, seja fiel na sua luta, seja fiel na sua bonança, em tudo glorifique o nome de Deus, porque só assim alcançaremos a vitória. Nós sabemos dos dias que nós estamos vivendo, tem sido difícil para todos, tem sido difícil para todos. O Senhor ele já tem falado muito ao nosso coração acerca das situações que sobrevirão, das coisas que acontecerão, e para tudo isso, irmãos, que está por vir, o Senhor ele precisa levantar um povo forte. O Senhor ele precisa levantar crentes, homens de Deus, mulheres de Deus, que se posicionem, que tomem de fato e de verdade essa bandeira, a bandeira do Evangelho, aonde nós vemos o Senhor agindo a cada dia no nosso meio, dando a real certeza de que Ele tem sido conosco, dando a real certeza de que Ele está no nosso meio. Então, quando nós olhamos para o nosso dia a dia, nós vemos uma gotinha do mover de Deus, nós vemos às vezes coisas pequenas acontecendo, mas eu quero te dizer, diante de coisas pequenas, o Senhor ele também glorifica o seu nome, porque primeiro acontecem coisas pequenas, mas depois acontecerão coisas grandes, diz o Senhor. A palavra daquele moço ao profeta foi essa: olha, vai lá, olha lá fora e me diz o que você vê. E aquele moço ele volta para o profeta e diz: eu vejo uma pequena nuvem. E diante daquela pequena nuvem, aquele profeta ele foi capaz, pegue isso, irmãos, diante daquela pequena nuvem, aquele profeta ele foi capaz de dizer: vai e diga, avise que vem aí uma grande chuva. O que é que você tem visto? Talvez você olhe assim para a situação e me diga nessa noite: pastor, nada está acontecendo. Mas eu te digo nessa noite, tudo está acontecendo, porque você está no lugar certo, porque você tem buscado ao Deus certo, você tem se posicionado da forma correta, e o Senhor ele vai te honrar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esse mover de Deus ele vai acontecer em seu favor. Aguarde, espere, se posicionando sempre da forma certa, se posicionando sempre da forma na qual o Senhor ele tem te orientado através da sua palavra, e somente dessa forma o nome do Senhor ele será glorificado através das nossas vidas. Eu quero orar por você nessa noite, eu quero abençoar a sua vida, queridos, porque a palavra de Deus
ela nos mostra que o Senhor, Ele nos concede sabedoria, né? A Bíblia diz isso, olha, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá de uma forma liberal. Então o Senhor, Ele é poderoso para nos dar sabedoria, porque tem hora que a coisa é de fato complexa, né? Tem hora que a gente está lidando com coisas difíceis, coisas que a gente olha assim e não sabe o que fazer, Gabi. A gente olha, né, vê a situação, está ali na nossa frente e a gente não sabe o que fazer, como se posicionar. Mas eu quero nessa noite orar por você. Eu quero abençoar a sua vida e você vai orar dessa forma, pedindo a cada dia ao Senhor sabedoria. Senhor, me dê sabedoria, me revista de sabedoria do alto, porque foi isso, irmãos, que agradou ao coração de Deus, né? Dentro desse pedido aí, quando Salomão, ele falou dessa forma ao Senhor: Senhor, eu quero sabedoria para lidar com o teu povo, para julgar o teu povo, ou seja, para lidar com as coisas espirituais. Então nós precisamos de sabedoria de Deus para lidar com as coisas espirituais, porque tudo que vivemos no físico, irmãos, é o reflexo daquilo que acontece no espiritual. Se você ainda não aprendeu isso, você precisa aprender. Nós precisamos aprender. Então o espiritual, ele precisa estar bem, para que o seu físico, ele usufrua, né? Ele tome posse daquilo que o espiritual, ele vai fornecer. Então nessa noite nós vamos orar ao Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Você aí também na sua casa, você vai colocar sua mão no seu coração e você vai pedir ao Senhor. Você vai orar dessa forma ao Senhor, pedindo ao Senhor sabedoria do alto. Queridos, porque uma coisa é nós agirmos por conta própria e outra é agirmos, né, na orientação de Deus. Então, quando o Senhor fala, nós precisamos fazer aquilo que foi falado. Quando o Senhor direciona, precisamos agir segundo o seu direcionamento. Então, é isso que nos falta muitas das vezes, para que a nossa vida, ela tenha, né, uma colheita abençoada, para que a nossa vida tenha resultados positivos, ainda que as circunstâncias digam não, mas o Senhor sempre, Ele nos concederá, né, algo que satisfará os nossos corações. Então a satisfação do coração é o que o Senhor, Ele tem nos prometido nessa noite. Amém? Coloque aí a sua mão no seu coração. Nós vamos estar orando nessa hora, abençoando. Você vai clamar, ore dessa forma, desse jeito, para que o Senhor age na sua vida e te dê nessa noite essa porção do seu Espírito. Senhor, nós te louvamos, glorificamos, ó Pai, o teu santo nome, pela tua presença santa, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, no nosso meio, tudo que o Senhor tem falado de forma carinhosa, de forma, Senhor, da glória esplêndida, maravilhosa. Nós queremos nessa noite glorificar o teu nome, pelo teu cuidado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso favor. Senhor, aqui estamos nessa noite desejosos do teu agir. Aqui estamos nessa noite, ó Pai, na dependência da ação do teu Espírito Santo. Senhor, aqui estamos nessa noite clamando, porque diz a tua palavra que todo aquele que pede recebe. Senhor, e o que pedimos nessa noite é para a glória do teu nome. O que pedimos nessa noite, ó Pai, é para o bem-estar do teu povo. O que pedimos nessa noite, ó Pai, é para o nosso deleite, para a nossa satisfação, para que haja paz no nosso coração. Senhor, eu quero nessa noite repreender toda mente turbada, toda confusão de espírito. Senhor, em nome de Jesus, vai jogando por terra todo desequilíbrio emocional. Senhor,
Senhor, pessoas que não conseguem se posicionar, pessoas que não conseguem, Senhor, se decidir pelo melhor, pelo satisfatório, por aquilo, Senhor, que vai lhe render, ó Pai, frutos. Meu Deus, em nome de Jesus, nós clamamos nessa noite por orientação espiritual. O Senhor já tem falado, ó Pai, nessa noite aos nossos corações, através, Senhor, da glória, da vida de Josué, um homem que se posicionou e disse, Senhor, ao teu povo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, aquele homem fez uma escolha sábia, é essa mesma escolha, Pai, que nós queremos para a nossa casa, para a nossa família. Senhor, nós consagramos nessa noite tudo que é nosso. Senhor, a tua palavra diz, ó Deus, que o inimigo, ele não pode nos tocar. Por isso, Senhor, nós colocamos diante do teu altar tudo aquilo que a nós pertence. Senhor, nós colocamos aqui diante de ti, Senhor, os nossos bens, o nosso trabalho, a nossa família, Senhor, que é um bem tão precioso. Guarda os nossos, Senhor, que a tua palavra alcance, Senhor, a boa terra, que haja conversão, que haja mudança, que haja, Senhor, da glória, o glorificar do teu nome na nossa família. Quantos pedem nessa noite, Pai, por um filho, por uma filha? Quantos nessa noite sofrem, Senhor da glória, por ver coisas terríveis acontecendo do seu lado, num ambiente familiar? Mas eu quero nessa noite profetizar, Senhor. Eu quero nessa noite profetizar sobre a vida desse que nos ouve. Eu quero profetizar, Senhor, sobre a vida dos nossos irmãos que estão aqui, Senhor, de uma forma física, cultuando o Senhor, glorificando o teu nome. Senhor, eu profetizo, Senhor da glória, que a chuva abundante virá. Eu profetizo nessa noite, Senhor, que respostas positivas, Senhor, chegarão diante das nossas escolhas, diante dos nossos posicionamentos, ó Pai. Frutos, Senhor, serão, ó Pai querido, entregues a cada um de nós. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa a tua casa. Senhor, que cada um dos teus servos saiam daqui nessa noite, deste lugar, Senhor, desfrutando da tua bênção. Dê saúde aos teus filhos. Toca nessa noite, do alto da cabeça até a planta dos pés. Senhor, se for porta de emprego, que o Senhor possa abrir ainda nessa semana. O Senhor é um Deus de respostas. Abre, Senhor, as portas que estão fechadas. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, toca nessa noite com mão forte. Tu és Deus tremendo, Pai. Nós queremos glorificar o teu nome neste lugar. Nós queremos testemunhar neste lugar, Senhor, dos teus feitos. Senhor, nós queremos testemunhar neste lugar, Senhor, o quão maravilhoso é servir ao Senhor. Senhor, que não haja, meu Pai, receio, que não haja, Senhor, medo. Meu Pai, em nome de Jesus, eu repreendo nessa noite todo medo, meu Pai, de se lançar. Eu repreendo nessa noite todo receio, meu Senhor da glória, de se entregar. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toma, Senhor, no teu colo. Olha, Senhor, quanto sofrimento, quanta dor, mas Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso, e o Senhor convida nessa noite: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, que haja alívio na alma nessa noite, que haja, Senhor, nessa noite, meu Pai querido, um trabalhar do Teu Espírito Santo nas emoções, Senhor, lugares onde nós não podemos tocar. A Tua palavra, Senhor, é como, Senhor da glória, uma espada aguda que penetra. Toca lá, Senhor, e traz equilíbrio às emoções. Trabalha nessa mente, trabalha nesse coração, tira toda ansiedade, ó Deus, tira todo desequilíbrio,
coloca nessa noite, meu Senhor, uma porção dobrada do Teu Espírito, trazendo, meu Senhor da glória, firmeza, trazendo, meu Senhor da glória, um posicionamento, Senhor, de sabedoria, um posicionamento, Senhor da glória, de fidelidade. Meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo o Teu povo nessa noite. Senhor, eu quero glorificar o Teu nome nessa noite por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, por tudo aquilo que o Senhor já tem falado. Senhor, eu quero glorificar o Teu nome e abençoar o Teu Filho, abençoar a Tua igreja. Senhor, que a Tua igreja, Senhor da glória, continue triunfante, assim como o Senhor disse, que as portas do inferno não prevalecerão e não há de prevalecer, que todo mal caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.